Sejam todos bem-vindos. Mais uma vez a nossa live. Nós estamos na live da série psicológica e hoje o nosso assunto, o nosso tema é coragem. Coragem. Lembrando que nós estamos fazendo toda aquela parte que fica um pouquinho mais externo na nossa vida, que faz parte do nosso dia a dia, do nosso cotidiano, mas que está relacionado com o nosso externo. Conforme nós formos avançando na série psicológica, nós chegaremos naquelas partes mais profundas da psique, aquelas coisas que às vezes a gente não quer trabalhar, aquilo que às vezes a gente fala assim, eu já perdoei. Não precisamos falar sobre isso ou fazer alguma coisa relacionada a isso, porque eu já perdoei, está tudo bem, está lá no passado, já esqueci, que não é verdade, porque se tivesse perdoado, se tivesse esquecido, não estaria trazendo aquele assunto à tona. Eu sempre brinco, todas as vezes que nós falamos muito de um assunto que a gente abre aspas, fecha aspas, já resolveu, ele não está resolvido. Porque assuntos resolvidos não se toca nele, esquece-se, apaga. Aquela energia não te machuca mais, não faz mais parte do seu dia a dia, do seu contexto. Mas, para entrarmos nesse tipo de energia, que nós somos energia, já aproveito, a cada live, eu já vou aproveitando para falar algumas coisas do profundo da nossa psique. E uma das coisas que nós temos que nos acostumarmos são com as energias. Nós somos... Opa, fechei minha câmera aqui. Nós somos energias. O nosso cérebro lida com energia, com eletricidade, com química, a gente fala, o que são a química do cérebro? Os hormônios. Então, a gente vive falando assim, eu acho que eu estou com a serotonina lá nas alturas, e por causa disso eu estou com isso, eu estou com aquele outro, eu estou depressivo, eu estou ansioso. Mas nós temos que entendermos que toda e qualquer ação que acontece conosco, essas ações que acontecem conosco, são energias que influenciam ou não a nossa vida, ou que nós influenciamos ou não a vida de outro. E como nós relacionamos com as pessoas, nós trocamos uma diversidade de carisma, o meu carisma, o meu bem-estar, a minha alegria, a minha coragem, vai envolver o bem-estar, a alegria e a coragem da outra pessoa, nós estamos trocando aí um carisma, nós estamos trocando ali uma afinidade, estamos trocando energias. Também ocorrem coisas que nós conhecemos, pessoas que nós não ficamos à vontade. Nós não sei porquê, mas parece que o meu santo não bateu com o santo daquela pessoa. Não gostei daquela pessoa, tem alguma coisa nela que me machuca, que me fere ou coisa parecida. Então, mais uma vez, energias pelas leis de afinidades e pelas leis de aversões. Então, nós temos afinidade ou aversões com as pessoas. Afinidade é uma energia positiva de alegria, de bem-estar, e a aversão é o contrário, é claro. Por isso que nós vamos falar de coragem hoje. Eu vou abrir aqui os slides que eu preparei também, slide, que agora vai ser assim. Sempre que a gente tiver da série psicológica, sempre que possível, eu vou trazer slides. Lógico que vai acontecer a tema ou o assunto que não vai dar para trazer slides, porque o assunto ou não cabe, ou o tema é mais denso, mas enquanto a gente estiver nessa parte mais externa, mais leve, eu vou trazendo os slides, sim. Deixa eu só programar aqui, para ele trabalhar isso. Bom, vamos começar
falando dos desafios constantes na nossa vida. Às vezes nós ficamos aborrecidos, que, ai, nossa, são tantos desafios, são tantas coisas na minha vida, eu saio de uma coisa, caio em outra coisa, saio de um ponto, entro no outro ponto, mas a vida, ela é um movimento, e ela é um movimento em direção a outras pessoas, com outras pessoas, e por causa disso sempre vai ter esses desafios. Se não tiver desafios, a pessoa não está vivendo mais. Então, não tem desafios quem já morreu. Quem está vivo tem desafios todos os dias. E nós precisamos lutarmos em favor do bem. Mas em favor de qual bem? Porque às vezes, quando a gente fala que tem que lutar em favor do bem, a gente já pensa assim na corrente do bem para todo mundo, para todas as coisas, e um mundo melhor, e o favor do bem para nós. Nós precisamos lutar pelo bem-estar nosso, pelo bem-estar daqueles que amamos, pelo bem-estar daqueles que convivemos. Então, esse bem é nesse sentido, de lutar por esse bem. Agir corretamente, porque se eu não ajo corretamente, eu não vou ter assuntos, eu não vou ter resultados positivos nos meus desafios. Se eu não ajo corretamente, e aí eu quero um resultado positivo, não vai dar certo. Não vai se sentir mal, vai entrar em depressão, vai entrar em ansiedade, porque não está agindo corretamente consigo mesmo, não está agindo corretamente com os outros e está esperando um resultado positivo. Então, a gente precisa agir corretamente e com desassombro. O que é agir corretamente e agir com desassombro? Porque muitas vezes a gente acorda de manhã e o desejo é o quê? Nossa, de enfiar a cabeça debaixo do travesseiro e não levantar. De trancar a porta, desligar o telefone e falar, daqui 2 anos você me chama, que daí eu quero, o que eu quero? Eu quero ficar igual o urso, hibernando no inverno. Mas por que a gente faz isso? Porque a gente está com medo do desafio que tem na nossa frente. Então, a gente não pode ter medo, tem que ter desassombro, agir sem medo. Mesmo quando a gente está se sentindo fraco, mesmo quando a gente vai para uma parte nova, uma divisão nova do nosso trabalho, que a gente não conhece muito bem ainda, e dá um tremor aqui por dentro da nossa barriga, e que a gente fala assim, ai meu Deus, eu não vou ter coragem? Precisa ter coragem. Mesmo quando a gente está vivendo uma situação, por exemplo, de sem trabalho, de mandar currículo, de correr atrás, de fazer entrevista. Então, a gente não pode, mesmo que estiver se sentindo fraco, mesmo que se estiver com medo, tem que fazer isso, tem que sair, tem que se movimentar, porque a vida não é estacionar ou ficar estacionado. Então, o medo pode, sim, destruir os nossos melhores sonhos. Ah, eu queria tanto trabalhar em tal área, mas eu não tenho coragem de estudar. Ou então, como disse um mentorado meu, ah, eu tenho vergonha de estudar porque eu já tenho uma certa idade, se eu chegar lá na escola, os alunos vão me transformar na piada da sala. Recentemente a gente viu isso, né? A aluna foi a piada, né? No entanto, ela conseguiu bolsa, conseguiu uma série de coisas, deu a volta por cima, por quê? Às vezes a gente precisa disso. Também tem um outro aspecto. A pessoa fica forçando estudar, 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 e nunca faz nada, porque só estuda. Sai de um curso, entra em outros cursos, faz de outro curso. Ah, eu estava pensando, né, de fazer isso, agora eu vou fazer aquele outro, agora aquele outro. E muitas vezes as coisas mais simples, as coisas que já são talentos naturais em nós, é que darão os melhores resultados. Igual outro dia que
a Zaira me disse, eu sei costurar e eu estou vendo uma máquina para costurar. Eu falei assim, você não tem ideia da quantidade de coisa que você pode fazer em costura. Então, é isso que a gente precisa entender. Às vezes a gente fica sonhando com coisas mirabolantes, muito longe da gente, enquanto que tem coisas muito próximas de nós que a gente pode fazer isso. Nós precisamos reflexionar com relação à tranquilidade, então a gente tem que sentar para pensar. Tem muitas, mas muitas pessoas que têm problema de fazer isso, de sentar, de meditar, de pensar com tranquilidade com relação à vida dela. Ela tem medo de fazer isso. Eu tenho medo de pensar e aí eu vou começar a fazer caraminhola, fazer... Gente, nós precisamos de tranquilidade, nós precisamos de espaço. É dentro da tranquilidade em nós, nos conhecendo, conversando direitinho conosco mesmo, é que nós vamos conseguir outras coisas, inclusive a coragem, e não ter medo de falhar. Eu nem vou começar a lutar, porque eu vou falhar mesmo. Ou então, as pessoas dizem assim, sabe o que é, Sônia? Você faz 10 coisas certas, você faz uma errada, a pessoa só fica falando da falha, então não vou fazer mais nada. Daí que você está dando motivo para a pessoa falar. Então, você fez 10 coisas certas, uma errada, volta a fazer 10 certas, 20 certas, 30 certas. É assim que a gente tem que fazer, a gente tem que lutar, mas nem sempre nós seremos só vitoriosos. Tem muitas coisas na vida da gente que o resultado não vai ser aquilo que a gente espera. E aí a gente precisa aceitar com naturalidade, ter a coragem de aceitar isso com naturalidade. Eu queria tanto, mas eu queria tanto fazer uma determinada coisa, mas está fora do seu alcance. Vou dar um exemplo de audição que me ocorre agora. Eu queria tanto ouvir naturalmente, normalmente, mas eu não posso. Eu não posso ficar brigando com isso. Eu queria tanto enxergar sem o óculos, sair à noite sem o óculos, é tão elegante uma mulher sem óculos. Você tem duas opções, ou você vai tropeçando cego igual um morcego, ou bota uma lente. Ou então, vá de óculos. Às vezes a gente dá para ir a algum lugar sem óculos, que você, mesmo que você não esteja vendo aquela maravilha, não tem importância, dá. Mas a gente precisa saber dessas coisas, né? Ter a coragem na nossa vida, a coragem ela sempre vai ser uma força adicional. Eu estou com vontade de fazer tal coisa, mas está me faltando coragem, vamos comigo? Quantas vezes a gente faz isso? Ou quantas vezes a gente passa por isso? Ou então, olha, eu não consigo fazer isso ainda sozinho, você pode me auxiliar? Quem faz a gente pedir isto é a coragem, né? E a gente não pode ficar se escondendo a vida inteira e menos ainda se escamotear. Escamotear é se autopisar. Ficar se auto-pisando, mas é que eu sou uma besta quadrada mesmo, por causa disso. Gente, a gente não pode fazer isso conosco, a gente não pode se humilhar, nós não podemos transformar a nossa vida num inferno. Desafios é uma coisa, transformar a nossa vida num inferno é outra coisa. Então, quando nós quebramos a chave da autoestima, nós estamos destruindo as possibilidades de uma vida melhor. Então, você pode ver o dia lindo, maravilhoso, mas também você pode ver negro, você pode ver com neblina, você pode ver possibilidades fantásticas de vencer, ou você pode ver obstáculos intransponíveis. Mas sempre vai ser uma escolha. Tudo na nossa vida sempre vai ser uma escolha, e nós precisamos saber escolher. E para saber escolher, é preciso que a gente aprenda a fugir de sofrimento. Dor é uma coisa, sofrimento é outra coisa. Ter medo é uma coisa,
Paralisar é outra coisa. Ter insegurança é uma coisa. Não fazer nada ou transformar tudo numa fragilidade é outra coisa. Então, ter medo, o medo, a insegurança, a instabilidade vai trazer, sim, sofrimento moral e físico para a gente. O que é sofrimento moral? Lembra que eu falei para vocês que nós somos pautados pelos códigos de vida? Então, quais são os códigos de vida? Moral, ou ética, educação, família, leis sociais e civis de um país, religião, esses conceitos. Então, o que é a moral? A moral é quando a gente acha que errou, atacou o nosso próprio conceito do que é bom, do que é bem, do que eu sinto como bom, do que eu sinto como bem. E aí eu fico moralmente fragilizado. E se eu fico moralmente fragilizado, eu tenho dificuldade de ter segurança. Isso não significa que nós temos que agir com arrogância, porque às vezes, no ímpeto de disfarçar a insegurança, nós somos arrogantes ou egoístas. São coisas diferentes, são escolhas dos nossos desafios também, e nós vamos ainda falar de orgulho, vamos falar de arrogância que pode acontecer conosco. Nós precisamos enfrentar com naturalidade os nossos limites e angústias. O que é enfrentar com naturalidade? Reconhecer quando está com dor, reconhecer quando não consegue fazer sozinho, reconhecer quando a gente precisa dar uma pausa, reconhecer quando precisa descansar, reconhecer quando precisa de um ombro amigo, de um braço forte, de um apoio. E quando a gente faz isso, a gente vai entender aqui os nossos limites, as nossas angústias, são coisas naturais na nossa vida, mas a gente precisa confiar na vitória. Tem coisas que nós não conseguimos fazer, tem coisas que nós não conseguimos fazer. Não adianta a gente tentar fazer. É a mesma coisa de uma pessoa que está com os primeiros movimentos de uma habilidade de carta, de dirigir, você tem a habilitação, está dirigindo, mas você ainda não é um Ayrton Senna da vida. Você não pode se competir com uma pessoa que tem 30 anos de volante. Você está ainda com limites, ainda com naturalidade, ainda com pequenas falhas, com medo, com receio. Mas a gente vai tentando, e vai tentando, até que um dia as coisas aconteçam naturalmente. Então, a gente precisa se vencer, sim. Confiar na nossa vitória e sem fugir dos deveres. Sabe aquelas pessoas que dizem assim, outro dia eu estava conversando com um mentorado e ele me disse o seguinte, Soninha, eu não fui na entrevista de emprego porque eu não ia passar mesmo. Mas pera lá, como é que você sabe que não ia passar? Não sei, me veio uma intuição de que eu não ia passar. É uma intuição ou é um medo? A pessoa está com medo, então a gente tem que fugir dessa diretriz ou dessa intuição, que na verdade não é uma intuição, é uma falsa intuição. Então a gente não pode fugir dos nossos deveres, principalmente aqueles que nos cabe, nos compete realizarmos. Vamos falar de um dever aqui de casal? Todas as pessoas aqui presentes, acho que vivem em comunhão, são casais, tem esposas ou tem filhos. Uma casa, o marido e a mulher que moram numa casa, o dever da casa permanecer limpa é dos dois. Os dois precisam cuidar disso. Os dois são responsáveis pela limpeza dessa casa. As refeições, os dois são responsáveis. As roupas lavadas, limpas e passadas, os dois são responsáveis.
Então, a gente tem que aprender a dividir serviços. Eu me lembro recentemente que eu fui num almoço na casa da Iracema, e após o almoço eu falei para ela assim, eu vou lavar a louça. Ela disse, não, Sônia, não precisa lavar a louça, porque quem lava a louça aqui em casa é o Berto. O Berto é o marido dela. Olha que bonitinho, já sabe das responsabilidades. Na minha casa, a mesma coisa. Só que tem outro tipo de deveres que às vezes a gente não leva em consideração, que são, na verdade, as responsabilidades, os boletos de uma casa. Se só o marido trabalha, a responsabilidade é dele. Se ele está desempregado e só a esposa está trabalhando, a responsabilidade é dela, até que ele arrume trabalho. Mas, no geral, a responsabilidade das contas deve ser dividida. Casamento é uma sociedade. Casamento é uma sociedade, 50% de cada um. Então, é 50% de tudo. E da mesma maneira que a gente fala assim, mas a gente tem que viver o casamento na pobreza, na riqueza, na doença, na saúde. Então, de cada um, né? Você está dividindo. As contas e os boletos também. As contas da casa também há necessidade de auxiliar. Mas a minha esposa está trabalhando e eu não estou trabalhando. Então, aquelas coisas da casa, aquele trabalho da casa, faça você, tudo. Porque a hora que ela chegar, ela vai poder descansar. Se é só ele que está trabalhando, cuide da casa para que não tenha que fazer. Mas quando os dois trabalham, tudo é dividido. Tudo, tudo, absolutamente tudo tem que ser dividido. Eu acho engraçado aqui, eu vou aproveitar. A mulher tem 3, 4 jornadas fora o trabalho dela, fora de casa. Aí à noite, bem lá, bem gostosinho, debaixo dos lençóis ou debaixo dos cobertores, se estiver frio, o marido fala assim: a gente podia namorar um pouquinho. A última coisa que ela quer naquele momento é namorar, ela está exausta. Ela teve 3 jornadas enquanto ele estava descansando, vendo televisão. E aí, se ela diz que está com dor de cabeça, que é a desculpa número 1, ele acha ruim. Mas eu falo para as mulheres, não diga para os seus maridos que vocês estão com dores de cabeça. Diga assim, eu estou com dor de cabeça, eu estou com dor no pé, eu estou com dor na barriga, eu estou com dor nas costas, eu quase me matei de trabalhar e você ficou vendo televisão. Que tal você namorar com a televisão? Você está sendo desagradável? Está. Mas a gente precisa saber da responsabilidade de harmonia de uma casa, de uma harmonia. E o relacionamento, o amor, a parte íntima, a parte de um relacionamento vem dessa comunhão e dessa harmonia. Se a esposa está exaurida, ela não vai ter condições mesmo. Daí ele diz assim, mas quando a gente namorava, mas quando ela namorava, ela não cuidava de uma casa. Ela não cuidava de todas as suas coisas, ela estava na casa dos pais dela, que a mãe, o pai, a tia, o avô, os irmãos estavam ajudando a fazer. Então, a gente precisa, sim, entender que medo, insegurança, instabilidade, sofrimento físico, sofrimento moral, desafios da nossa vida, também prejudica o relacionamento íntimo se não houver essa cooperação entre casais. Então, continuar fugindo do sofrimento, o insucesso que aprendemos, a cada insucesso aprendemos a não repetir a façanha ou o erro. O nosso cérebro, ele aprende por repetição. Então, quando você faz uma coisa e dá errada, você faz de novo para dar certo. Chega um dia que você chega numa vitória, menos a Soninha fazendo bolo, porque eu fiz assim N tentativas e todas as vezes a Pantera recusava de comer. Se a Pantera não comia, que era cachorro, não servia para ninguém, porque estava sempre, se tacasse na cabeça de um, matava. Então, eu não conseguia aprender aí repetir a façanha com sucesso no bolo.
Mas eu acho que essa assim, uma exceção. Mas aos pouquinhos a gente vai aprender. Também uma vez tentei fazer uma torta. Ela ficou comível, mas não ficou igual a torta que a minha sogra faz, que é uma delícia. Ela estava comível, passável, não precisava jogar fora. Mas aos pouquinhos a gente vai aprendendo. Mas vocês sabem que eu não sou lá muito boa de cozinhar. Eu vi que a Vera entrou hoje, e a Vera, assim, é um masterchef na cozinha, ela trabalha só com isso, então ela vai entender as dificuldades aqui da Soninha. Nós precisamos fugir da depressão ou do arrependimento. O que é fugir da depressão? A gente começa lá naquela quebra de autoestima, a gente começa a se escamotear-se, pisotear-se, pisoteando, 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 e você mergulha numa depressão, você não tem ânimo para nada. E o arrependimento é você ficar, nossa, eu poderia ter feito isso, ou eu poderia ter feito aquele outro, ou quando a gente faz uma escolha, quando a gente toma uma decisão e algum tempo depois a gente descobre que fez a decisão, que tomou a decisão errada. O melhor não é ficar escamoteando no arrependimento de ter tomado a decisão errada. O melhor é corrigir esse erro. Então, repetir, fazer de maneira diferente para corrigir esse erro. As experiências das tentativas fracassadas nos trará resultados melhores e positivos no futuro, se nós continuarmos tentando. Porque se a gente fazer assim, eu fiz uma escolha, Sônia, e eu fiz uma escolha errada, eu não deveria ter feito essa escolha, aí eu não faço nada para corrigir essa escolha, eu não vou ter resultados positivos, eu vou ter resultados negativos. Eu acho que é o Albert Einstein que falava que era difícil, que era um absurdo a pessoa ficar tentando ter um resultado positivo fazendo as mesmas coisas. Então, a gente não vai ter resultados positivos se nós cometemos os mesmos erros. A toda hora a gente tem que ir corrigindo até dar certo, salvo a Soninha fazendo bolo na cozinha. O restante tudo dá certo. Não precisamos temer a ninguém e nem atribuir uma superioridade e valor acima de nós próprios. Às vezes a gente não consegue fazer uma correção porque a gente tem medo da pessoa. Tem duas situações, ou a gente tem medo da pessoa porque acha que a pessoa é superior a nós, ou a gente tem medo que a pessoa vai morrer de fome, sei lá, morrer de frio, vai entrar na depressão. Gente, a gente não pode sofrer para o outro não sofrer. Ninguém carrega a cruz de ninguém. Nós carregamos a própria cruz. Então, quando chegar no fim da nossa estrada, qual cruz que você está carregando, Soninha? Eu resolvi carregar a cruz do Toninho. Ela fala, vai começar tudo de novo, porque não valeu nada. Você não tem nenhum mérito, não tem nenhuma obra. Você carregou a cruz do Toninho e não a sua. Nós precisamos carregar as nossas próprias cruzes. Nós precisamos tomar decisões e ações corajosas que levam a nossa vida a uma tranquilidade, a uma paz e a uma felicidade. Nós não podemos procurar agir pelo negativo. Então, a gente precisa agir sempre ajudado pelo otimismo, porque se a gente transforma a nossa vida, tudo na nossa vida é o pessimismo ou é o medo, nós precisamos entender que o medo é um inimigo atroz que dizima vida aos milhões. Essa imagem aí é muito feliz, porque vocês não têm ideia da quantidade de pessoas que terminam com a sua vida porque não consegue vencer o medo,
porque não consegue sair do pessimismo e não consegue entrar no otimismo. Então, nós precisamos entender que o suicídio, ele é uma epidemia no mundo, e geralmente é uma rota de fuga. Então, nós não podemos fazer isso, nós não devemos evadirmos da vida por medo, por qualquer situação, e nós precisamos procurar ajuda sempre. Então, o psicoterapeuta, que é a minha função, qual é a função do psicoterapeuta? Ajudar a pessoa a sair desse estado de alma. É a cura pela fala, é a pessoa se entender, se autoconhecer, conhecer o seu aparelho psíquico, pegar todos os problemas da sua vida e falando para ele poder ganhando uma direção. Aí sim a gente não foge pelo suicídio e nem abre, nem escancara demais as portas da insegurança da desistência mesmo na nossa casa, na nossa vida. Então é sempre muito, muito, muito importante a gente ter amigos, ter, o seu companheiro, a sua companheira, ser uma pessoa de amizade, de amigo. Ah, eu adoro meu esposo, mas eu não posso falar isso com ele, eu não tenho confiança, não sei como que ele vai agir. Eu tenho alguma coisa errada ali. Companheiro, companheira para conversar, para dar risada, para ter confiança, para contar. Não importa qual é a dificuldade que eu estou vivendo, não importa qual é o sentimento que eu estou sentindo, não importa qual é o problema que eu estou sentindo, eu sempre vou falar para o Tony. Quando eu falo assim, meu ninho, meu lindo, meu amor, ele já fala, que foi, Divine? Que foi? O que aconteceu? Vem aqui. Então, o que é isso? Eu não tenho ressalva de nenhum assunto para conversar com meu esposo, porque além dele ser o meu companheiro, além de ser um homem que eu amo mais do que o universo, ele ainda é o meu melhor amigo. Ele é o meu melhor amigo. E aí eu gosto, sempre que eu vou falar de amizade, para definir a amizade, eu não encontrei nenhum pensador, nenhuma outra pessoa que superasse essa frase de Jesus. Não existe amor maior do que este, o amor de um amigo. Então, a amizade é, acima de tudo, a simbologia do amor. Entendeu? Coragem e temeridade. Aqui eu trouxe o Martim, né? Quem que não sabe dele? Eu tenho um sonho, né? É o que discurso, assassinado para colocar a sua ideia, colocar o seu sonho em ação, mas ele é um exemplo de coragem, ele é um exemplo de temeridade, ele é um exemplo de como que nós devemos agir. Nós devemos buscar heróis, né? Eu vou trazer uma live só sobre os heróis que nós precisamos ter heróis, porque se nós olharmos só para baixo, para o chão, a gente não consegue sair do medo, do pessimismo, a gente precisa olhar para as estrelas. Um grande poeta que dizia isso, um extraordinário poeta, o autor do livro o Retrato de Christian Dorian. Então, Christian Grey, Oscar Wilde. Ele dizia, todos nós estamos na sarjeta, mas alguns de nós estão olhando as estrelas. E pensar que este poeta foi preso várias vezes por causa da sua opção sexual. A gente saber o quanto que a vida teve que mudar, o quanto que nós tivemos que evoluir. Então, a coragem nasce dos valores morais que elegemos na conduta correta para uma vida feliz. Então, a coragem, ela vai nascer da qualidade que você vai dar para a sua vida, o valor que você vai dar para a sua vida, que moralidade que você vai dar para a sua vida. Se você diz assim que
Ah, eu não valho nada? Você não tem coragem para nada. Nossa, eu tenho valor. Eu sei que eu sou uma pessoa de valor. Eu sou uma pessoa de bem. Aí eu vou conseguir trabalhar com esse bem, eu vou conseguir trabalhar com esse valor. Coragem é conquista que e difere muito da temeridade. Temeridade é. Vou dar um exemplo de temeridade. A temeridade que faz mal, que é diferente de coragem. É muita coragem você dirigir numa cidade grande. São Paulo, Campinas, Belo Horizonte, Rio de Janeiro. Você precisa ter, eu estou falando só de Brasil, você precisa ter muita coragem. Mas tem algumas pessoas que não que passa da coragem, vai para a temeridade. Ele costura de um jeito assim que você fica paralisado. Eu vi isso essa semana. O Toninho estava dirigindo e nós estávamos na rodovia e uma pessoa estava cortando de tal maneira, tesourando, né, de tal maneira no trânsito, que eu falei, Senhor de Deus, essa pessoa não tem um pingo de medo, não tem um pingo de medo, só que essa temeridade faz mal. A gente não pode temer o medo, a gente não pode temer a vida, a gente não pode temer de fazer as coisas, mas a gente não pode ter a ausência de segurança. É isso que difere. Coragem espera, confia e age no momento apropriado. A temeridade é precipitada, impiedosa e irresponsável. Lembra do rapaz tesourando no trânsito? Ele está com pressa, ele está agoniado e a vida pode terminar na próxima esquina por causa que ele foi muito precipitado, muito irresponsável. A gente precisa saber diferir-se. Eu não tenho medo de lutar, eu não tenho medo disso, mas eu não preciso ter essa ausência de segurança, ser precipitado e irresponsável. Né? E o nosso último slide. A nossa vida é pautada pelos nossos atos de coragem ou covardia. Tudo é escolha e tudo está nas nossas mãos. E a vida diante de nós é mais ou menos como nessa foto. É um labirinto mesmo. A cada curvinha que a gente faz ali, a gente pode estar com é uma rua sem saída. Eu tenho que retroceder e começar de novo, e mais uma vez, e outra vez, até que nós acertamos. Então, escolhas. A vida é feita de escolha. Tudo é escolha. Eu acordo de manhã, eu escolho ser uma pessoa feliz ou ser uma pessoa infeliz. Ser uma pessoa que tem coragem ou uma pessoa que não tem coragem. Ser uma pessoa que tome a decisão. Vai doer, vai machucar, vai me agoniar, mas eu vou tomar essa decisão e eu vou fazer. Então, nós precisamos trabalhar com essa coragem no nosso dia a dia, o tempo todo, para que a gente possa, dessa maneira, ser pessoas, sermos diferentes. A pessoa, nossa, a pessoa tem um brilho, tem uma alegria, tem um bem-estar. Por que essa pessoa tem um brilho, uma alegria e um bem-estar? Porque está tudo tranquilo dentro dela. Porque está tudo calmo dentro dela. Porque ela tem coragem de conversar, ela tem coragem de agir, ela tem coragem de tomar ações e decisões. Nosso filho está fazendo alguma coisa que não é legal, a gente fala, vem cá, filho, vamos conversar. Ah, não se meta na minha vida, porque eu já tenho idade suficiente para cuidar do meu nariz. Filhos são danados para dizer isso para a gente, né? Ivone nunca falou isso para mim, mas alguns filhos têm tem esse jeito assim de falar com a gente. Está bem, filho? Se você um dia precisar, então me procure. Eu tentei te ajudar, você não quer ajuda agora, mas quando precisar, esteja comigo. Eu vou viver a vida do meu jeito. Vai com Deus. Não, faça o que você achar que deve fazer. Não vá depois
é querer que eu colha os seus frutos amargos. Então, você quer fazer o que você quiser? Vai com Deus, faça o que você quiser. Eu me lembro que um dos meus meninos uma vez me disse assim, eu não quero estudar, não preciso estudar. Eu falei, olha, você não quer estudar? Tudo bem, não estude, a vida é sua, não tem nada com isso. Mas lembre-se de uma coisa, com o estudo a gente já carrega pedra, sem estudo carrega muito mais. Depois passou um bom tempo, daí quando ele conheceu a esposa dele, como ela era formada, e babá, conversando, ele foi estudar. Maravilha, parabéns para ela, conseguiu fazer mais do que a mãe, que não conseguiu ir para a escola. Está feliz, está tranquilo, como parecia. Então, é assim que a gente tem que ver a vida. Então, a gente tem que aprender a fazer escolhas, a gente tem que saber que as escolhas que nós fazemos, nós colhemos também. Então, é muito bom fazer, ele é muito bom fazer o que me dá na telha. Geralmente, jovens falam isso para a gente. Colher as telhas quebradas também é bom. E você que vai colher e não eu. Então, é muito importante que a gente tenha essa coragem de dizer isso. E aí, já aproveito, Iracema, eu sei que a gente fica morrendo de medo, a gente tem um temor, e a nossa pergunta que você comentou comigo outro dia, assim, Sônia do céu, e quando eu morrer, como é que vai ser? Bem, a gente não pode viver o dia da manhã desse jeito. A gente projeta o amanhã, a gente espera que o amanhã seja feliz, mas tentar viver o amanhã desse jeito é sofrimento desnecessário. E a gente, então, está escamoteando a nossa vida e a gente está tentando carregar a cruz dele, do outro, e a gente tem que carregar a nossa. E como dizia meu ex-marido, olha, acho que é a primeira vez que eu comento para vocês do meu ex-marido, o único jeito da gente ajudar as pessoas, a cruz está pesada, está doendo, está machucando, tá, então espera lá que eu vou te ajudar. Ergue a cruz da pessoa, passa por cima da cabeça dela e coloca do outro lado do ombro dela, não no seu. Então, a gente precisa aprender a fazer isso. Geralmente, a gente pega a cruz do outro e coloca no nosso ombro, daí a gente carrega a nossa e o do outro. E o outro fica de bem bom. Só que, como dizia a bisavó, no céu a gente não entra no bolso do avental do outro. No céu a gente entra pelos próprios pés. Então, ela sempre dizia isso. Ela falava, Noninha, a gente chamava ela de Noninha, Noninha, reza pela gente, mas a gente queria que ela rezasse só porque a gente queria ouvir ela rezar em italiano, porque ela não sabia rezar em português, então a gente ficava atazanando a vida da coitada. A Ivone acho que não lembra disso, era muito bebê para lembrar disso. Aí ela ficava assim, Noninha, reza pra gente, faz um... E aí ela começava lá a rezar em italiano, Pai Nosso, Ave Maria, Salve Rainha é linda em italiano, gente, português, eu não sei nem português e menos ainda em italiano, mas ela rezava lá, e depois ela dizia, eu rezei, mas a gente não entra pelo céu no bolso do avental do outro, faz favor de fazer as suas próprias orações. A gente precisa aprender a fazer isso também. Então, isso vale pela cruz também, tá, Iracema? A gente não consegue entrar no bolso do avental do outro. Não se esqueça que a minha bisavó e os italianos mais antigos, em cima da roupa impecável, sempre tinha um avental. Hábito maravilhoso e extraordinário que eu uso na minha vida. Se eu estiver na cozinha fritando um ovo, eu estou de avental, que eu acho muito chique, muito bonito, muito lindo. Entendeu? Não cozinho nada, eu só faço o ovo, só a única coisa que eu sei fazer. Mas estou de avental. Certo, gente? Agora eu libero o microfone para vocês fazerem perguntas ou comentários. Coragem, pessoal, perguntem. Perguntem que eu respondo, né? Perguntem que eu respondo. Fica à vontade para perguntar. Eu vou comentar, não vou perguntar. Eu peço desculpas a você
Soninha, porque eu entrei um pouquinho tarde, peguei só metade, mas a metade já é divina, imagina o inteiro, né? Olha só que maravilha, né? Agradecido, porque é bem isso aí, tudo que você fala realmente é para nos engrandecer e para poder refletir mesmo, né? Então, só tenho a agradecer todas as palavras e o carinho de sempre, viu? Obrigada. Divina e divina. Divine, isso, sempre, né? Divina e divina. Alguém tem alguma pergunta? Azaide, pode Tá. perguntar. Não é bem uma pergunta, assim. É que essa coisa, assim, da coragem, de tu chegar e fazer, existe um medo ainda do que os outros vão pensar de mim. Será que eu estou sendo ruim? Assim, é para N coisas. Sempre tem aquela sociedade que não paga as tuas contas, que não faz nada, mas que pelo menos eu sofro com esses questionamentos. Então aí entra aquela coisa, nossa, será que eu fiz certo? Será que eu fiz errado? O que eu estou fazendo? Meu Deus do céu, é difícil. Eu acho que é uma coisa difícil. É difícil pelo seguinte, Zaire. Quando nós vamos tomar uma atitude, a gente sempre vai buscar esse código de dever. E esse código de dever, que está ali a ética, a moral, a educação, família, religião, a sociedade, né, as leis, certo? Nós temos medo da opinião da sociedade, porque nós acreditamos que ela vai fechar as nossas portas. Lógico que algumas coisas que a pessoa tem coragem de fazer, vai ser mesmo fechada as portas, se ela estiver trabalhando, por exemplo, à margem da lei. Então, as portas serão fechadas mesmo. Mas a gente transfere isso, e é uma transferência, também para as coisas pessoais, que está lá naquele pilar pessoal. Lembre que eu trabalho o pilar pessoal, que é como que eu me comunico comigo, como que eu me reconheço como pessoa, como ser, como é minha autoestima, como é o meu valor, como que eu me entendo, e também como que eu me comunico com aquelas pessoas que estão na minha casa. E a casa, ela tem duas funções. Ela tem a função de casa, no sentido do lugar que você vive com as pessoas, e ela tem também o sentido de lar, que são os laços de afinidades relativas, ou laços de adversidades relativas, porque às vezes uma pessoa mora na mesma casa, é marido e mulher, ou pais e filhos, ou primos, irmãos, e tem laços de adversidade. Você não consegue ter um relacionamento legal com aquela pessoa. Então, é nesse sentido do lar. E também o social, como que eu me comunico com a sociedade. Isso está no pilar pessoal, que é o tripé da nossa psicoterapia. No pessoal, a gente tem medo da opinião da sociedade. Se eu, vamos figurar aqui, se eu brigo com meu esposo, e eu brigo com meu esposo num volume alto, vamos usar a minha situação, que é apartamento. Quem mora em apartamento, o teto dele é o piso do vizinho. E o piso dele é o teto do outro vizinho. E a parede do quarto dele, no meu caso aqui, escritório, é a parede do quarto do vizinho. Então, se você briga um pouco mais alto, um volume maior, ele vai ouvir. Vai ouvir em todas as direções. Vai ouvir em cima, vai ouvir embaixo, E aí eu tenho um receio de fazer isso. Eu briguei, eu vou engolir essa situação com meu marido,
porque se eu brigar com ele ou com meu filho, os vizinhos vão ouvir. Só que, às vezes, é uma necessidade de você falar bravo com o esposo. Então, chega para lá, falar algumas coisas. Hoje, uma mentorada me contou um fato que aconteceu no feriado, e eu falei assim, você tem que falar mais sério com seu esposo, porque ele vai ser a direção, a orientação dos filhos, eles têm 2 filhos pequenos. E a atitude do marido coloca ela numa situação desvantajosa com os filhos. Então, ela não tem que ter medo da sociedade, o que a sociedade vai falar, porque ela está colocando em risco a vida dela e a vida dos filhos. E ele tem essa outra característica também, Zaira, que ele não está pagando as suas contas, então qual é o peso que ele tem na sua decisão? O peso emocional, o peso da vergonha, disso, daquele outro. Então, a gente precisa vencer essas dificuldades de, pera lá, o que é pior? Eu ter vergonha do meu vizinho ou eu viver me escamoteando? Eu pensar no que a pessoa vai pensar ou eu viver infeliz com essa situação? Então, a gente sempre tem que pesar na balança o que eu quero e o que vai acontecer comigo se eu não fizer ou se eu fizer. E aí a gente consegue anular um pouco o peso da opinião da sociedade. Não vai anular totalmente, porque lembra que nós somos 3 personagens? Nós somos o que somos, nós somos o que o outro pensa que nós somos, e nós somos o que pensamos que somos. Então, quando a gente pensa, o que o vizinho pensa de mim? Vamos lá, eu vendi uma imagem espetacular para o meu vizinho. Então, eu não posso quebrar essa imagem, porque o que o vizinho vai pensar da minha imagem se eu quebrar? Então, a gente vai ter que escolher, eu vou viver a vida toda com essa máscara, chorando atrás dessa máscara, ou eu vou assumir que eu só vendi uma imagem, que dane-se, melhor eu ser feliz. É isso que a gente precisa aprender. Isso vale para mãe, para irmão, para vizinho, para tios, para maridos, para esposa, para todo mundo, tá? Para filhos, a Ivone está rindo, para filhos, vale para todo mundo. Entendeu, gente? Entendeu, Entendi. né? Porque a gente precisa vencer esse medo. Pode perguntar, Iracema. Então, a coragem, por exemplo, se a gente às vezes está numa situação e a gente sente, assim, um pouco inferior, por falta de estudo, por falta de dinheiro, a gente sente aquela inferioridade e a gente não tem coragem, às vezes, de se expor, porque a gente sente essa, né? Então, eu acho que é difícil, às vezes, a gente ter coragem, não é? Tá. Quando a gente tem essa característica de se inferiorizar por falta de estudo, por falta de dinheiro, por não ter um vocabulário extraordinário, a gente tem que pensar em algumas coisas. Lembra, Laura, que eu coloquei que a gente não pode se sentir, o outro não pode ser superior do que a gente? Então, lógico, nós estamos aqui nessa sala, tem milhões de pessoas que têm mais sabedoria do que a gente, que têm mais conhecimento que a gente, que têm muito mais dinheiro do que a gente, que têm entendimento maiores do que o nosso, mas nós não podemos nos inferiorizarmos, nós somos iguais. Eu posso não ter o entendimento do Roberto Justus, vou citar ele porque é uma pessoa de conhecimento, um empresário bastante conhecido no Brasil, ou então aquele outro, esqueci o nome dele, que é um outro empresário bastante conhecido no Brasil. Então, eu não posso ter o conhecimento dele, a sabedoria dele, o dinheiro que ele tem, a vida dele. Lógico que não, é uma outra vida. A gente não pode se comparar. Quando a gente se compara, a gente se joga lá embaixo, no tapete do... Nossa, a gente entra numa fossa, como dizia, que era uma gíria na nossa adolescência, né? Mergulhou numa fossa, hoje fala farol baixo ou qualquer outra coisa. A gente não pode fazer isso, Iracema.
porque a gente não pode se comparar com ninguém, mesmo quando a pessoa está igual a gente em estudo, em dinheiro, em trabalho, em conhecimento, a gente não é superior, nem nós somos iguais, sempre iguais. Agora eu vou citar uma outra frase do meu ex-marido. Hoje meu ex-marido está na parada. Ele me ensinou uma coisa muito interessante. Ele dizia assim, nenhum homem, da forma generalizada, né? Nenhum homem pode sentir-se maior ou menor que um homem. Porque se ele se sentir maior ou menor que um homem, ele não é homem. Entendeu? Ele não é. Então, a gente não pode nem maior e nem menor. Nós temos que ser iguais. Então, eu tenho pouco estudo. Vamos lá, eu tenho pouco estudo, mas o estudo que eu tenho é o meu conhecimento, é o meu valor, é a minha inteligência, e é isso que eu tenho para oferecer. Esse é o meu talento. Eu não posso esconder esse talento, eu não posso enterrar esse talento. Ah, Iracema, você não conhece esse vocabulário? Não, o que ele quer dizer? E agora eu vou citar eu mesmo. Eu tenho uma dificuldade imensa de aprender palavras novas, mesmo com recuperação auditiva. Eu tenho uma dificuldade imensa. Como que eu faço? Olha, gente, eu sou menor que todos vocês, porque aprender uma palavra é muito complicado comigo. Não! Eu chego lá numa pessoa e falo para mim, como que fala essa palavra? Aí a pessoa fala para mim. Eu falo, repete de novo, devagar, sem rir. Ela repete. E eu vou pegando aqui, ó, nos lábios dela, vou pegando. Ah, eu já entendi. Agora você pode falar com separação de sílaba? Ela fala com separação de sílabas. E, às vezes, uma palavra tão complicada que eu preciso que a pessoa fale no áudio para eu treinar para conseguir falar. Você acha que isso me deixa menor do que as outras pessoas? Eu não, gente, eu não sei falar isso. Eu não sei a semântica. Vocês não têm... Iracema, você não tem ideia de qual foi a minha felicidade quando eu disse táxi, dessa maneira, táxi, e a minha tia Aninha aplaudiu. Enfim, você falou certo, parabéns, vamos na lanchonete tomar sorvete. Depois de por quê? Porque para mim táxi era taxi. Não adiantava, era taxi, porque eu não tinha o som da palavra. Então, isso me faz menor do que as outras pessoas? De maneira nenhuma. Eu faço disso um divertimento. Eu brinco mesmo com a capacidade. E falando nisso, vou lembrar o Júnior corrigindo o modelo do carro errado, que eu ainda não sei falar um carro. Por quê? Porque não é uma palavra de uso, não é uma palavra de todo dia, e eu esqueço o fonema dela. Esquecendo o fonema da palavra, eu não sei falar mais. Se eu tiver que falar de novo, novamente vai ser errado. Então, isso não me faz, Iracema, e eu não me sinto de forma alguma menor do que os outros, inferior aos outros, porque eu tenho dificuldades. E eu tenho que trocar palavras sempre. Você não imagina a quantidade de palavras que eu tenho que trocar. Eu tenho que buscar um sinônimo, porque não tem meio de conseguir falar. Então, isso não me faz, de forma alguma, menor do que o outro. E é isso que você tem que entender. O meu entendimento, a minha sabedoria, o meu talento é este. Lógico que tem pessoas que têm talentos muito maiores, mas eu tenho que admirar e não me inferiorizar. Entendeu? Então, não tenha vergonha e não se prisa dessa maneira. E não foi nem uma vez e nem duas na minha vida que eu dividi um ovo para poder duas pessoas comerem. E não tenho nenhum tipo de vergonha e não me sinto inferior por causa disso. Não foi uma vez e nem duas que eu contei moedinhas para tomar um café na padaria porque queria sair de casa. Só dava para o café, mas dava. Entendeu? E não tenho vergonha alguma por causa disso. Então, a gente tem que entender que a gente somos iguais,
temos desejos e podemos realizar a nossa vida independentemente do que o outro vai pensar. Certo? Mais alguma pergunta? O Carlos, acho que abriu. Tem alguma pergunta, Carlos? Não, não tenho pergunta, não. Não tenho, não. Hoje não. Então, tá bom. Ok. Então, Né? se Eu abri o microfone porque eu só ia transmitir um abraço a todos vocês, que cada vez eu fico mais honrado de estar na live, na presença de todos vocês e aprendendo sempre. Valeu, Júnior. Isso é muito bom, gente. Legal. Bom, é isso. Então, viu, Carlos? Vou aproveitar então e vamos deixar bem exposto. Ela nunca vai deixar de ser divina porque ainda não conseguiu falar Lamborghini. E sabe quem ia falar que ia te ensinar direitinho? A Bisa, porque a Lamborghini é uma marca italiana, ela ia falar direitinho para você. Isso é verdade. Isso é verdade. Ela com certeza falaria direitinho para mim. Mas você nunca vai deixar de ser divina por causa disso, viu, querida? Que bom, eu fico muito feliz. Com certeza. E pode ficar por... Ó o ego inflando. Não, mas é porque assim, foi uma coisa realmente muito... Porque é uma palavra que realmente, né, não é uma palavra que a gente usa no cotidiano mesmo, mas eu, como trabalhei, né, com carro, a gente, homem, gosta dessas coisas, então aquele dia realmente eu brinquei contigo, mas você jamais deixará de ser divina por causa disso, viu? Fico muito feliz. O nosso amor não muda por essa situação. Que coisa boa, né? Que coisa boa que Sim, o amor... Sim, Ficou muito jamais. Tem até chocolate divine agora. Verdade. Verdade. E é verdade mesmo. Isso aí. Ela não contou para nós dessa grife dela nova. Não contou, não. Que maravilha. Fico muito Legal, feliz. então. Então tá. Tenham todos um fim de semana maravilhoso, de muita paz, de muita luz, de muito amor, né? Em que nós possamos nos encontrar. Durante a semana nós vamos nos encontrarmos com as mentorias. E na live na próxima quinta. Muita paz para todos. Você não conhece o canal Sônia Divine? Então vem se inscrever. O nosso canal traz as mentorias Viva a Vida, onde nós trazemos assuntos das séries psicológicas para o nosso dia a dia, como que o nós nos comportamos diante da vida e como que nós nos relacionamos uns com os outros de uma maneira mais leve, mais feliz, mais equilibrada. Venha para o canal Sônia Divine, se inscreva, compartilhe, ative o sininho para receber as nossas lives, o aviso, a notificação das nossas lives de vídeo no ar. Venha para o canal Sônia Divine e viva a vida com leveza.